you lack wisdom, let him ask of God. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、 E se algum de vós tem falta de sabedoria, Peça a Deus, that giveth to all men liberally and upbraideth not. and it shall be given him. Onye nyere mmadụ niile na-atagikwa ụta, a ga-ewerekwa ya nye ya. Na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito ay ibibigay sa iyo. Efisɛ Onyankopɔn yi fi ayɛyie ne adom mu ma obiara nea ehia no no kwa. But let him ask in faith, nothing wavering. Надо просить с верою, немало не сомневаясь. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ifela, kaila kopela, levelu tumelo, isero pelaelo. Hi everyone, I'm Kobe. And I'm Natasha. Welcome to our live face-to-face event with President Henry B. Eyring, first counselor in the First Presidency, and Elder Jeffrey R. Holland. E com Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Presidente Eyring, Elder Holland, muito obrigada por estarem conosco hoje. Muito obrigado por nos deixar falar. Estamos felizes por estar aqui. Obrigado. Estamos transmitindo hoje da recepção da família Smith, onde Joseph Smith morava quando teve a primeira visão. Nós esperamos que, durante o tempo que passaremos juntos, consigamos sentir a importância dos eventos sagrados que aconteceram aqui. Gostaríamos de dar as boas-vindas a 2 grupos de jovens que estão conosco via videoconferência, um de Plymouth, Inglaterra, e outro de Johannesburg, África do Sul. Também gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês, milhares de jovens em todo o mundo que estão nos acompanhando nessa transmissão. Nosso evento hoje terá foco no tema da Mutual de 2017, encontrado em Tiago 1:5, que declara: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus." Nós reunimos perguntas de jovens de todo o mundo antes do evento, e estamos muito ansiosos para essa conversa. Gostaríamos de começar com o hino de abertura. Damos graças a Deus por um profeta. Ele vai ser cantado por Chris e Kobe Worm, que serão acompanhados por Matthew Woodworth, Nate e Ben Ward, e pela sister Sarah Crofts. Após o hino, a oração de abertura será oferecida pela irmã Nopumelelo Nkosi, de Joanesburgo, na África do Sul. To guide us in these latter days, we thank Thee for sending the gospel to lighten our minds with its rays. We thank Thee for every blessing bestowed by Thy bounteous hand. We feel it a pleasure to serve Thee and love to obey Thy command. When dark clouds of trouble hang o'er us and threaten our peace to destroy, there is hope smiling brightly before us, and we know that deliverance is nigh. We doubt not the Lord nor His goodness. We've proved Him in days that are past. The wicked who fight against Zion shall surely
by day and by night. Rejoice in his glorious gospel and bask in its life-giving light. Thus on to eternal perfection, the honest and faithful will go, while they who reject this glad message shall never such happiness know. We thank thee, O God, for a prophet to guide us in these latter days. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos muito gratos por estarmos reunidos aqui hoje. Pedimos que Teu Espírito esteja conosco ao ouvirmos as palavras dos nossos líderes, que eles, conforme eles compartilham suas experiências conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito obrigada por essa música tão bela. Presidente Eyring, obrigado por passar esse tempo conosco. Antes de prosseguir com nossas perguntas... Adoraria, obrigado. Queridos jovens amigos, eu me sinto muito grato por estar com vocês hoje neste lugar sagrado. O fato de terem escolhido participar desta transmissão conosco nos diz algo importante sobre vocês. Vocês podem ter achado que essa não era uma decisão muito importante. Talvez tenham vindo porque foram convidados por um amigo, um dos pais ou por um líder. Ou talvez tenham vindo porque se sentiram compelidos pelo Espírito Santo. Qualquer que seja o caso, sua escolha é um sinal para Deus de que vocês estão buscando a verdade. Testifico que Deus honra esses desejos justos à sua própria maneira. Ontem tive a oportunidade de passar algum tempo em alguns lugares onde eventos sagrados aconteceram. Eu os chamo de milagres. Através da janela do meu lado direito, vocês podem ver uma réplica da casa onde Joseph Smith e sua família moraram quando Joseph era um jovem. Pela janela à minha esquerda, podemos ver o lugar que chamamos de Bosque Sagrado, onde Joseph teve a primeira visão. A maioria de vocês nunca visitará Palmar, Nova York, mas isso nunca foi um requisito para a fé e o testemunho e para encontrar respostas para perguntas espirituais. Os requisitos são muito mais simples e são encontrados no tema deste evento, o tema para o programa de jovens deste ano, e no versículo da Escritura que levou o jovem Joseph ao bosque sagrado. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porém, peça com fé. Vocês enviaram muitas perguntas e o Elder Holland e eu estamos ansiosos para responder a tantas quanto pudermos. Mas as respostas que vocês precisam de fato não virão de nós. O próprio Deus, que é a verdadeira fonte de luz, responderá a vocês por meio do Espírito Santo. Nossa esperança é que algo que o Elder Holland e eu dissermos possa convidar o Espírito de verdade, e ele vos guiará a toda a verdade. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente Eyring. Bem, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Então, a primeira pergunta vem de uma moça do México, a Lulu. A pergunta é: o que posso fazer quando sinto que a minha fé está diminuindo, mesmo que eu saiba que estou no Evangelho verdadeiro e que já tenha sentido a confirmação do Espírito de que estou no caminho certo? Uma pergunta maravilhosa e fala bastante a respeito dela. Ela tem um testemunho e ainda assim ela se sente para saber se esse sentimento que ela tem, por poder sentir o testemunho, a fé que ela teve antes, parece que está diminuindo. Acho que é isso que ela estava perguntando. E a minha pergunta, eu também queria ouvir a sua, Elder Holland. Eu acho... Lulu, onde quer que esteja, amei a palavra que ela utilizou, diminuindo. Isso sugere exatamente
sobre um testemunho, é algo orgânico. Pensamos nas escrituras em Alma, por exemplo, e Jacó, que fala sobre nutrir e cultivar, fertilizar. Isso significa crescimento. Adoro essa palavra que ela utilizou. Eu também. Eu acho que foi interessante responder a pergunta dela para todos nós. O que você faz para nutrir essa coisa viva, esse testemunho? E algumas coisas bem simples. O que eu fiz, e você também, Elder Holland, eu procuro as escrituras e eu oro. É uma coisa maravilhosa que o presidente Kimball disse uma vez, quando o céu parece que está fechado, então procure as escrituras e lê as palavras de Deus. Isso sempre traz de volta o Espírito Santo. Pelo menos funciona para mim. Aprendemos algo sobre com a experiência de conversão, quando os filhos de Alma, e talvez muitos aqui que estão ouvindo são recém-conversos, e coisas que trouxeram fé para eles. Era escritura, oração, se encontrar com os missionários, aprender sobre o Evangelho. Isso foi o que fizeram da primeira vez, e também é assim que acontece a segunda vez, a terceira vez, e é assim que fazemos todas as vezes, reforçando essas coisas básicas quando aprendemos o Evangelho da primeira vez. E o profeta Joseph, a própria experiência dele é um exemplo. Ele conhecia as escrituras, ele se importava bastante, ele conhecia Tiago, ele viu a promessa ali, e buscando isso, ele então teve a fé para perguntar, sem saber qual seria a resposta. Ele sabia, ele tinha certeza. A maior de todas as dispensações, a última e maior de todas as dispensações, está centralizada e voltada a apenas um versículo no livro de Tiago, que fala sobre o poder das Escrituras e da revelação, sobre quanto o Senhor se preocupa com elas ao preservá-las e ao termos acesso a elas. Estamos... Eu quero saber como é que ela se sente sobre a nossa resposta. Eu tenho certeza de que foi respondida. Obrigada. Temos uma pergunta aqui ao vivo de Nova York. Por favor, nos diga o seu nome e faça a sua pergunta. Oi, meu nome é Leia. E a minha pergunta é, o que posso aprender sobre revelação pessoal com a experiência de Joseph Smith na primeira visão? Nós aprendemos muitas coisas. Nós já falamos sobre algumas delas. Ele conhecia as escrituras e cria nelas. E isso foi o começo do que ele fez. Eu acho que, além disso, nós aprendemos que ele fez algo interessante. Ele foi por si mesmo. Ele estava em um lugar nesse bosque. Eu estava andando, eu andei lá, caminhei lá ontem. Eu tentei buscar isso também. Eu percebi que por causa o tempo estava muito frio ontem, então ninguém estava lá, então eu pude ir lá sozinho. Eu ajoelhei e perguntei ao Senhor se eu podia sentir novamente que esse realmente foi o lugar que o Pai e o Filho apareceram. E o doçura de Deus me assegurou que era verdade. Então, a oração, as escrituras. O presidente Eyring compartilhou isso comigo pessoalmente ontem. E foi algo marcante para mim, ouvir a sua resposta, a mesma que ele deu a vocês agora. Também me lembro que no relato de Joseph Smith, se eu pudesse citá-lo, ele diz: jamais outra passagem de escritura tocou o meu coração. E ele disse, parecia com grande força, com todo o sentimento de meu coração, refletir repetidamente sobre ela. E há uma diferença entre apenas ler as suas escrituras, apenas ler o seu versículo do dia, ou até cumprir suas obrigações do seminário, com o que ele disse. Com relação à força, veio com força, com poder, e refletiu sobre isso diversas vezes, assim que saiu do bosque. O poder está na profundidade das Escrituras, meus jovens amigos. Acredito que, ocasionalmente, olhamos as Escrituras e
fazemos algumas coisas que nos ajudam durante o dia, mas o impacto real é quando nos aprofundamos nas Escrituras, temos um sentimento maravilhoso que vem ao nosso coração. Esse é o início da revelação. É uma das razões para quais vocês esperam que cada um de nós, cada jovem no mundo, tenha a resposta para as suas orações e tenha a revelação. Eu acho que logo pela manhã, para mim, pelo menos, e o que eu fiz esta manhã, eu gosto de preparar o dia e ter o Espírito conosco. Então eu busco as Escrituras e fico com elas o bastante, o suficiente para que eu comece a sentir, ter um sentimento no meu coração, não apenas as palavras, mas não só as palavras, mas os sentimentos. E o que tem a ver com o que o Espírito Santo é capaz de fazer conosco, de atuar conosco durante todo o dia. Espero que os jovens também, que isso é uma coisa maravilhosa. Eu costumava ensinar isso a eles, como é poder de manhã e poder ler as Escrituras. Eu posso fazer mais uma perguntinha? Nós nem terminamos essa parte. Nós também aprendemos muito sobre a natureza de Deus com a experiência da primeira visão. Vocês gostariam de compartilhar algo sobre isso? Bem, o presidente Hayden pode me corrigir, mas obviamente a mensagem poderosa da eternidade é que Deus, ele é tão pessoal como um pai e seu filho Jesus Cristo, como seres vivos, são uma família e são pessoais conosco. Eles conheciam o nome de Joseph, conhecem o nome do presidente Hayden e conhecem o nome de Colby e o seu, e isso pode ser mais pessoal. A experiência do Espírito Santo no Bosque Sagrado foi uma experiência pessoal. E basicamente os ensinamentos da cristandade hoje. O que ele disse é que a maneira como eles trabalham juntos, o pai e o filho, ele disse: esse é o meu filho amado. Ouviu? Não apenas foi só pessoal com Joseph, conhecia o nome dele, mas eles também conheciam muito bem um ao outro. O fato de o pai e o filho são um em coração e amam um ao outro. E para mim isso é maravilhoso, uma das coisas maiores para mim quando eu penso a respeito da primeira visão. Para todos os pais que talvez estejam aprendendo sobre sua juventude, fico impressionado ao saber que Joseph foi até a sua mãe e depois de sua experiência, ela foi a primeira pessoa com quem ele conversou, e depois com Moroni, alguns anos depois, quando teve sua experiência no campo com o seu pai. E falou ao seu pai sobre a experiência que teve, que vinha de Deus, e confirmou. Então ele teve o seu pai e sua mãe, que tiveram um papel importantíssimo, reforçando as verdades que um rapaz de 14 anos aprendeu. Foi algo maravilhoso. E amamos vocês, pais. E a propósito, a respeito disso, ele não apenas conhece o nome, mas ele sabia que Joseph, muito antes, ele sabia as respostas. Ele não apenas sabia o nome dele, ele sabia Joseph e conheceu desde sempre. Isso é uma coisa muito tocante. É uma das coisas que saber que o Pai Celestial me conhece, ele conhece você também de uma maneira muito pessoal. Ele está observando você, ele sabe tudo a respeito de você, tudo que está no seu coração. E sabemos a respeito dele. Uma experiência, o que aconteceu no bosque. Obrigado. Muito obrigada. A pergunta seguinte vem de Arkansas e diz assim: eu leio as Escrituras a cada dia, pessoalmente e também como família. E eu não tiro proveito nenhum desse estudo. Como posso melhorar o meu estudo das Escrituras? A palavra banquete está relacionado ao que o Neff falou para nós no último capítulo do seu livro sobre a doutrina de Cristo. Há uma escolha das palavras, porque há uma diferença entre as palavras. Por exemplo,
ler as Escrituras mais com profundidade. Ela quer se banquetear com as Escrituras. Eu amo isso. E se realmente tivermos um tempo para nos banquetear com elas, entendendo que não é algo fast food. Tentou alguma coisa bem especial. Acho que a sua ideia de banquetear-se é interessante, porque precisa ser saboroso, delicioso para você. Muito bom. E é muito interessante, minha querida Frances, nós lemos o livro de Mormon toda a nossa vida, e eu sei que nós lemos juntos, e ela não gosta de algumas partes dele, porque umas partes são felizes, muito ruins. E quando eu percebi que o sentimento dela está sentindo quando sente que é bom, quando é a respeito do Salvador, quando é positivo, ela está com um pouco de fome quando... E, de novo, quando chega nas batalhas, eu envio as Escrituras também, envio para a nossa família, e eu sempre coloco um capítulo que ela gosta, um versículo 2, é sempre as boas notícias, novidades. Essa é uma noção de sentimento de ser preenchido quando você lê as Escrituras, ser alimentado quando você lê as Escrituras. E você precisa ter o desejo de ter isso. Eu amo isso, amo que o presidente Eyring usou essa palavra. E o sacramento, por exemplo, ele precisa nos preencher. E um pedaço de pão, por exemplo, um pouco de água, é algo temporal, material. Mas eu amo a Escritura como uma fonte de sentimentos como esse, que nos preenche com substância, esse tipo de sentimento. Você quase sente a força entrando em você, uma força espiritual. Quando eu fico um tempo bastante com as Escrituras e logo depois disso, e você precisa ter esse desejo, você não está lendo informação, você está lendo para ter sentimentos. Com certeza, lemos para nos nutrir. Muito obrigada. Também temos aqui uma pergunta de um jovem da Johannesburg, na África. Por favor, diga seu nome e a pergunta. Minha pergunta é: como podemos distinguir entre o testemunho do Espírito Santo e alguma outra emoção ou fonte de quando buscamos uma resposta ou o testemunho? Não é o trabalho esse tempo todo? O que eu sinto é isso. É difícil, eu quero ser honesto com você, é difícil porque nós temos sentimentos e algumas vezes nós pensamos mais a respeito dos nossos próprios sentimentos e não tentamos descobrir se é um sentimento que eu estou sentindo do Espírito Santo. A minha maneira de saber é... Eu descobri que a melhor maneira de fazer isso é para discernir se não é apenas o meu sentimento, quando de fato eu sinto algo, uma certa paz. Quando o Salvador disse, dou-vos minha paz, não dou-as como dou ao mundo, com certeza havia muitos significados, mas para mim é sentir que quando eu estou lutando com alguma coisa e eu leio as Escrituras e eu tenho o sentimento, eu ouço alguma coisa como você, ou alguma coisa, alguém do ungido do Senhor falando, se eu ouço ele, eu tenho um sentimento não apenas que é verdade, mas um doce sentimento de paz. Isso significa para mim, com muita frequência, quando eu estou orando a respeito de alguma coisa, eu tenho sentimentos que não são de paz. Eu sinto que existe um sentimento de conforto, de paz e paz que vem. Você sempre não andar, então talvez seja algo diferente. Acredito que esse é o ponto principal para essa fórmula. O que adicionaria a isso teria que ser algo consistente com outras revelações que o Senhor já nos deu. E é por isso que nos deu as Escrituras, que nos deu os líderes, os pais. Temos uma forma de testar nossas impressões, nossas revelações. E pode ser algo único, pode ser pessoal, assim como nosso relacionamento pessoal, mas talvez se encaixe melhor com outras coisas que ele diz e revelações que recebemos. Temos que tomar cuidado, porque talvez não sintamos tanta paz
se isso vá contra algum mandamento que recebemos. Eu acho que a questão é, a paz talvez venha porque ela parece consistente com outras coisas que foram ensinadas a você, seja pelas escrituras ou pelos profetas vivos. Se não há consistência ali, então você não vai sentir essa paz. Acredito que sim. Também diria a meu amigo em Joanesburgo que creio que o Senhor nos dá linha sobre linha, preceito sobre preceito. E isso pode significar um pouco de revelação em cada momento. E talvez temos que esperar um pouco, mas agir sobre o que aprendemos e sentimos e tentar viver o Evangelho e responder a Ele. Assim, Ele nos guiará por nosso caminho. Mas devemos confiar no que acreditamos. Se for errado ou precisa ser ajustado, A questão de consistência comigo, talvez você perceba que se eu tenho um sentimento sobre algo, eu acho que seja a resposta, então, mas se não tem um sentimento de amor pelo Salvador e amor pelos servos do Senhor, então eu fico preocupado. Então, acho que talvez, eu acho que essa é a minha opinião e então, só perguntei, como é que você sabe se é a sua opinião? Eu acho que, para mim, eu me sinto melhor se eu sinto que isso é consistente com o amor ao Salvador. E amar o Salvador e amar os profetas do Salvador. E se não serve aí, se não funciona assim, então cuidado. Porque isso pode ser apenas a sua opinião. Ou o seu próprio pensamento, não apenas o que Deus quer falar com você. Ótima pergunta. Posso aproveitar para perguntar algo também a esse respeito? Um jovem do Zimbábue perguntou algo bastante semelhante. Às vezes eu sinto a confirmação do Espírito, mas às vezes eu não consigo sentir. Como posso senti-la em qualquer lugar que esteja? E a Alexis do Tennessee também perguntou, como posso ouvir a voz mansa e delicada do Espírito em um mundo tão barulhento? Pelo menos essa última parte da pergunta para mim, já tive experiências e é algo muito pessoais, eu não vou falar muito a respeito disso, mas de certeza total de que tinha ouvido a voz de Deus, eu tinha total certeza. Isso não aconteceu com muita frequência, mas eu posso dizer para você, sempre que isso aconteceu, eu estava bem quieto por dentro. Eu cheguei até aquele ponto de poder dizer, eu tenho uma escolha que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu não sou sábio o suficiente, eu desisto, eu vou fazer qualquer coisa que o Senhor queira, me diga. E sempre que isso acontece como resposta, é sempre quando eu estou bem silente, bem quieto dentro de mim. Porque ainda é uma voz suave. E se você estiver fazendo muito agitado, barulho, e houve vezes que eu realmente ouvi, eu tive um sentimento de total silêncio dentro de mim. Eu desisto, Senhor, eu só quero o que o Senhor quer, e aí então eu posso ouvir, e eu percebo que se eu estivesse pensando demais nas minhas próprias coisas, então eu não poderia ter ouvido. Então, você pode chegar até um ponto em que você diz, Pai, que seja feita a tua vontade, eu vou fazer o que o Senhor deseja. Eu não posso continuar sem o Senhor. Então, você obtém uma resposta. Essas palavras-chave, como o presidente Eyring as utilizou, mansa e delicada, eu acredito que não precisamos batalhar com elas. O Senhor vai realmente temos que providenciar um ambiente em que sintamos essa voz mansa e delicada que vá penetrar em nós. Acredito com frequência que fazemos da oração uma lista gigante de pedidos ao Senhor. Queremos certas coisas e queremos essas coisas agora, da minha forma, e nos esquecemos que temos que receber a resposta dele após a oração. Precisamos deixar com que ele fale conosco de um modo calmo e quieto. E talvez depois de algum tempo receberemos as respostas. Espero que não sejam apenas pedidos. Então essa voz
chegará a nós. Precisamos dessa voz e deste ambiente para que Ele fale conosco. Se ajoelhem em um local adequado e deixem com que isso aconteça. Na verdade, quando estamos orando a respeito dessas coisas, disso acontecer, oramos ao Senhor pedindo, Senhor, ajuda-nos a dizer algo que alguém esteja lá ou nos ouvindo, possa ter a confiança de que se apenas lerem, terem um sentimento de que seja feita a tua vontade, então que eles possam sentir isso e buscar orientação e possam recebê-la. E também tinha a ver com o que Joseph fez quando ele foi para fazer, ele fez algo a respeito disso. Então essa é a quietude que também estava dizendo, eu vou fazer o que o Senhor deseja que eu faça. E quando você recebe, se você está assim, você recebe respostas e você vai estar bem confiante de que não está fazendo por si mesmo. Muito obrigado. Muitos jovens têm muitas preocupações sobre amigos. Por exemplo, Holly, em Utah, disse: tenho membros em minha família que são menos ativos. Eles são pessoas maravilhosas e fazem coisas boas, mas eles não dizem que não acreditam mais. Mas eles dizem que não acreditam mais. Meu irmão que me batizou quando fez 8 anos, eu amo ele. Sei que ele se lembra da experiência. Como posso ajudá-lo a voltar ao Evangelho? Parte o coração, porque sempre que nós temos amigos ou mesmo pessoas da nossa família, com frequência na nossa família, que de alguma forma perderam a sua fé, ou pelo menos eles acham que perderam a fé. Eu não sei que posso acreditar que eles perderam a fé, mas eles sentem que perderam. E nós temos o sentimento de dizer, o que eu posso fazer? Eu não quero estar no reino celestial sem eles. Há muitos fatos que ninguém, todo mundo que está ouvindo isso provavelmente tem alguém que esteja na situação, alguém que eles amam. Então, a pergunta é, o que você faz a respeito disso? Eu acho que nós devemos ser bem pessoais a respeito disso. Olha, eu tentei... Você pode chamar as pessoas ao arrependimento, você pode tentar todos os tipos de coisas, mas provavelmente vai ser diferente para cada pessoa. Qual é a melhor coisa a fazer? Creio que será algo diferente para cada pessoa, para as famílias. Mas talvez o coração disso tudo é o fato de que você não pode controlar a vida de todas as pessoas. Temos o arbítrio. Podemos tentar influenciar, testificar, fazer algo a respeito das pessoas, mas o que vocês realmente têm controle é sobre sua vida. E se você for um discípulo, um membro da igreja exemplar, isso é poderoso, é mais poderoso do que qualquer coisa. 1/3 das pessoas que conhecem as pessoas conhecem os missionários, sabem que é a igreja verdadeira antes de eles abrirem a boca. Mas nós somos o primeiro sermão que as pessoas ouvirão. Então, o que eu encorajaria a fazer é viver o Evangelho resolutamente. Essa parte você pode controlar, está dentro de nosso arbítrio. Isso significa ser o melhor exemplo de serviço, caridade cristãos e... De fato, nós sabemos a respeito... É que você deve continuar a amar essas pessoas. E eles não vão responder a nada se não for dessa maneira. E o Senhor algumas vezes diz, nós fazemos o melhor que podemos e ainda assim as pessoas não reagem a isso. E eu penso a respeito do pai do filho pródigo. Quando ele estava voltando, ele correu e ele podia contar a todos. Mesmo que o rapaz estava longe, teve ficado longe e achou que ele tivesse perdido, mas o pai nunca deixou de amá-lo. Minha resposta, então, é que é o conselho que nós damos a essas pessoas, a todos nós que estamos nos esforçando um ao outro, é que o Senhor, eles precisam decidir voltar, eles precisam escolher, exercer fé, mas pelo nosso fato de nós amarmos é o melhor que podemos fazer. Nós precisamos ser não apenas um exemplo para eles, ser um exemplo do Salvador, do amor do Salvador, porque eles precisam acreditar que o Salvador os ama. E talvez se nós refletirmos esse amor para eles, essa é a melhor maneira que nós podemos fazer. E assim como o pai, a pessoa vir a si mesma e perceber. O rapaz disse, espera aí, as coisas eram melhor em casa do que comparado onde eu estou agora, então acho que eu vou voltar.
Eu acho que o sentimento que o pai dele continuou a amá-lo foi provavelmente o melhor, foi provavelmente o melhor exemplo. Concordo e acredito que eu, pessoalmente, preciso me certificar de que meu amor pelo Evangelho seja tão pessoal e intenso e venha de uma tradição familiar, que é uma família conversa. E me sinto tão comprometido para que essa paixão e intensidade não prejudiquem, mas se alguém não tem os mesmos sentimentos que eu tenho, eu me sinto realmente afetado por isso. E temos que ter disciplina e nos certificar de que o amor realmente faça parte disso tudo. Tenho que me certificar de que isso seja verdade para mim e que o amor sempre esteja presente, mesmo que haja alguma intensidade, porque nos preocupamos uns com os outros. Na verdade, um querido amigo meu, na igreja, ele falou a respeito da sua avó, que viveu uma vida fiel, e ela teve esse filho que teve uma situação tão difícil, ele foi preso, e ela estava indo visitá-lo. E esse filho, esse neto dela, que havia saído do caminho, e ela pensou, depois de tudo que eu fiz, como pode acontecer? Por que, Senhor, o Senhor me deu essa tragédia na minha vida? E ela sentiu que a resposta veio assim, uma voz disse, bem, eu dei para você porque você seria a única pessoa que iria amá-lo depois que ele fez, depois de tudo que ele fez. E então nós preocupamos em tentar trazer essas pessoas de volta, então, ou que o Senhor traga elas de volta. A melhor coisa a fazer é que talvez o Senhor colocasse a pessoa nessa família, porque ele sabe, alguém que ele podia confiar que amaria aquela pessoa, não importa o que ele fizesse. Obrigado. Obrigada. Então vamos falar um pouquinho sobre oração e revelação pessoal. Nós recebemos muitas perguntas a esse respeito, sobre como melhorar as nossas orações, em geral. A Lily, do Illinois, falou, sou aluno do último ano do ensino médio e estou tendo dificuldade para fazer boas orações, mais semelhantes a conversas com Deus. Como eu posso melhorar? Quais são suas sugestões? Eu começo dizendo, seja modesto nas suas expectativas. Deus está perto, Ele te ama e Ele gostaria de ter uma conversa. Lembra, Ele é Deus. A ideia de que você... Eu sempre me preocupo quando alguém está falando de uma maneira muito familiar, porque não é fácil. As palavras do Pai Celestial, ideias, não são exatamente as nossas. Então, a ideia de ter uma conversão, que você está batendo papo com o Pai Celestial é... Então, uma meta meio difícil, Eu oro, esse é o meu sentimento, eu oro, como eu sei que Ele está lá, como se Ele realmente estivesse ouvindo, e Ele está ouvindo. Eu acredito que Ele está sempre enviando mensagens para mim, mas às vezes há um silêncio longo para mim. Então, quando você tem uma conversa em sua oração, pode fazer sentir que seja mais informal do que poderia ser. Nós estamos lidando com Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo, e eles são tão muito acima de nós em relação de poder. E eu já lidei com pessoas que oram como se estivessem batendo papo. Eu os ouço orar, e eles são muito mais familiares com Ele do que eu. Eu acho que se você pode ter o sentimento de que Ele está ouvindo, que Ele está te ouvindo, então em certas ocasiões a resposta vem com frequência bem clara, somente às vezes não por meio das Escrituras, mas a resposta vem dessa maneira. Mas essa conversa não é exatamente como você e eu conversando, Francis e eu conversamos. É algo muito pessoal, Elder Holland. Nós temos conversas maravilhosas, mas eu não errava papos com o Pai Celestial. Pelo menos eu não.
Eu faço muita pergunta, então espero e espero. E então as respostas vêm, mas não da maneira como você fala, com um bate-papo. Eu concordo. E nossa vida bem ocupada com seminário, escola, e depois talvez alguns tenham um trabalho depois da escola. Nem todas as orações serão talvez tão enfatizadas, mas que tenhamos isso em mente, que não seja tão casual. A Sister Holland está aqui e ela gosta de conversar com jovens e se lembrando de uma citação do presidente McKay, algumas orações, talvez nem todas, mas em algumas delas ele iria para uma sala sozinho, se ajoelharia no centro da sala sem uma cadeira ou a cama, e não falaria nada por vários minutos, até que se sentisse digno para se achegar ao trono de Deus, para se achegar a Ele. Estava vestido de forma apropriada, e é assim que falava com o Senhor, e costumava esperar até que o Senhor respondesse suas perguntas. É claro que isso é algo formal, comparado com algumas de nossas orações, mas de vez em quando podemos tentar fazer isso. E nós, como autoridades gerais da igreja, fazemos algumas orações que são realmente bem preparadas antes de conversarmos com o Senhor e nos achegarmos a Ele. Quando temos um momento um pouco mais ocupado, talvez não seja a palavra correta, mas o Senhor conhece nosso coração e o Espírito pode nos ajudar com isso. Às vezes que eu orei, quando eu estava mais determinado a receber revelação, para que eu pudesse falar por meio de Deus, falar por Deus, é quando estava dando bênçãos, quando nós damos bênçãos do sacerdócio, nós vencemos de maneira cuidadosa, usamos óleo consagrado, nós fazemos coisas de modo a fazer que seja claro que não é apenas, só vou dar uma bênção aqui, mas quando eu sei que preciso fazer em nome de Deus. Eu já tive a experiência de que quando fazemos dessa maneira, dando uma bênção a uma criancinha, e disse que os médicos disseram, olha, ela vai morrer. Meu companheiro e eu, nós colocamos as mãos sobre a cabeça da menina, e quando nos preparamos com cuidado, eu selei a unção e eu disse, ela vai viver. E os médicos conversaram a respeito, saíram, e ela de fato viveu. E a próxima vez que nós voltamos, os doctores falaram, ela nunca mais vai andar, porque ela tem essa paralisia que aconteceu por causa desse acidente que ela passou. E mais uma vez, com meu companheiro e eu, fomos muito sábios, e ele dessa vez me deixou selar, e ele foi muito sábio. E eu fiz, e mais uma vez, porque eu havia preparado cuidadosamente, e me coloquei diante do trono de Deus, então eu disse que ela ia voltar a andar, e no domingo seguinte eu estava naquela cidade e ela estava caminhando. E eu estou absolutamente convencido de que se nós nos prepararmos e realmente nos virmos como diante do trono de Deus, então coisas maravilhosas vão acontecer. E não é nada comum. Eu concordo. Algo pessoal da Sister Holland e eu em nosso casamento. Éramos jovens há algum tempo e tínhamos uma vida ocupada e tínhamos nossa vida de casados e as crianças começaram a vir e nos encontramos em uma situação em que estávamos fazendo uma oração durante a noite para encerrarmos o dia. Tínhamos uma oração durante o dia, mas à noite estávamos cansados. Criamos os filhos, levávamos as crianças à escola
E era difícil até ficar acordado. Mas não há um requisito para que haja uma oração às 11 horas da noite. Então, simplesmente reservamos um tempo para orar juntos mais cedo. Mesmo que estivéssemos junto à cama. E poderíamos ter uma conversa com o Senhor, mesmo cansados. Isso realmente mudou a sua vida, até materialmente. E isso fez com que nossas orações se tornassem mais significativas durante a noite. E hoje não posso esperar para estar novamente junto à cama e fazer essa oração. E como o presidente Eyring mencionou com relação à preparação, você pensa sobre o que fará a respeito disso. E teremos benefícios por causa disso. E que você, dizendo, eu percebo que o sentimento que eu tenho de que eu estou diante do trono de Deus, é que Deus é real, que Ele está em um trono. Quando eu me aproximo, eu estou me aproximando do trono quando eu estou orando. E a maneira como você faz isso é diferente se você disser, quero bater um papo com o Pai Celestial, quero uma conversa. Não, você está diante do trono. Para mim, pelo menos, é assim, quando eu estou fazendo da maneira correta. Obrigada. Temos uma pergunta sobre bênçãos patriarcais, que é de Utah e diz assim: eu amo minha bênção patriarcal e eu tenho a admitir de pensar que é um documento sagrado e causa muito estresse. Quando eu leio os conselhos que ali estão, eu foco muito na parte de promessa das bênçãos. De que maneira eu posso usar minha bênção patriarcal para ter certeza que esses sentimentos que tenho são bons? Você precisa responder isso, presidente Eyring. Ok, eu recebi minha bênção patriarcal quando eu tinha 11 anos. E eu recebi de um patriarca em Romney. E eu acho que ele nunca tinha me visto antes. Eu estava no campo missionário, eu precisei ir até Utah para receber a minha bênção patriarca. E isso foi antes que havia patriarca em todos os lugares. E então eu fui lá onde a irmã do meu pai, minha mãe morava. Então ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e ele começou a falar a respeito do meu futuro. E começou a descrever em palavras de 1 Coríntios, e falando que fala a respeito de caridade. E eu abri os olhos e eu pensei, como é que esse homem velho, que eu nunca vi antes, sabe que desde eu fui um menino, essa escritura, e na verdade, então foi antes que a Suprema Corte falou que a gente podia fazer as coisas da igreja nas escolas públicas. Então, como é que pode? Então, a pessoa tinha 13 meninos na sala de aula. Então, quando foi a minha vez, eu sempre pegava a mesma escritura. O professor pedia que eu fizesse isso. E eu pensei. Então, esse patriarca estava lá falando que você tem uma família, você vai ter uma família um dia. E então é uma descrição do que vai ser essa família. Então, eu digo para vocês, a maneira que você deve olhar para a sua bênção patriarcal, minha sugestão é que pode ser um pouco difícil. Eu sei que a bênção patriarcal da minha esposa diz, tome cuidado quando você vai para a universidade, alguém vai tentar a sua fé, então é melhor você se proteger e é melhor que você esteja perto dos seus pais. Então essa bênção patriarcal vai dizer, isso é algo difícil, é um aviso. E realmente quando ela voltou para onde eu estava lá em Boston, e ela estava lá no verão, e havia um rapaz lá em Harvard que dizia para as pessoas que eu vou pegar essa menina e eu vou destruir a fé que ela tem. Então, uma bênção patriarcal, eu levaria muito a sério uma bênção patriarcal. Não espere que seja sempre confortadora. Pode ser um aviso. Eu posso contar a história. Eu fui bispo de uma garota que teve um desastre. E ela disse que a sua bênção patriarcal havia avisado com detalhes a respeito daquilo acontecer. E aconteceu. Uma bênção patriarcal é exatamente o que o Senhor quer que seja para você. Mas
eu leria buscando apenas coisas doces, mas para ler a respeito do que Deus sabe a respeito da minha vida, o que eu posso fazer melhor. Eu olharia para a bênção patriarcal dessa maneira, mas não é sempre para fazer com que você se sinta assim, feliz, doce, mas para saber o que Deus tem reservado para você. E é maravilhoso. Então, eu presto meu testemunho de que é verdade. E lá em Glasgow, Romney sabia coisas que ele não poderia saber e que Deus contou para ele. Essa é a minha sugestão. O patriarca é alguém que Deus de fato guia, e você vai ser sábio se prestar atenção nos avisos, preste atenção se for um aviso, se for orientação, siga. Mas então, falando a respeito de ter uma conversa com Deus, a bênção patriarcal é muito perto, está muito perto disso. Na verdade, essa é uma variação de uma oração. As bênçãos que recebemos e que damos, há sempre uma relação com o divino, com relação à oração. E falaria que, assim como o presidente Eyring administrou aquela garotinha, a experiência é que todos nós temos realmente milagres acontecem em resposta a orações, ao poder do sacerdócio. E não podemos colocar um cronômetro para o Senhor sobre quando Ele vai responder essa oração ou nos dar uma bênção, mas temos que viver com fé. E podemos dizer, esperarei e verei a minha bênção ser cumprida. Padre Graham Richards falou uma vez sobre a história de morte de um filho que tinha uma ótima bênção patriarcal. E foi uma autoridade geral da igreja. Explicou como aquela bênção seria cumprida, sobre o tempo de vida que tinha e as promessas da eternidade. Então ele viveu até sua tenridade para ver essa bênção ser cumprida, mas demorou. Então você precisa continuar a sua vida, mas aprender com as coisas que aconteceram no passado. E essa bênção que o presidente Eyring deu, os doutores não estariam sentados lá com um cronômetro esperando. Sabemos que as bênçãos serão cumpridas, tem um testemunho disso. Mas não está em nosso controle com relação ao tempo e o momento em que elas serão cumpridas. Obrigado. Obrigada. Então, nós jovens sempre queremos compartilhar o Evangelho, mas às vezes não sabemos como fazê-lo sem parecer que estamos julgando os outros. John perguntou o seguinte: se eu compartilhar o meu testemunho sobre a igreja e os outros se ofenderem a respeito das verdades que eu falei, como eu posso ser valente, mas não ofensivo? Uma pergunta maravilhosa. Ele perguntou em sua juventude, perguntará novamente quando for um missionário, e perguntará quando for um pai, e quando for um consultor do coro de sacerdotes. Então essa pergunta, como posso me certificar que as pessoas sintam o que eu sinto, sem ofendê-los ou machucá-los? Presidente Eyring, eu deixarei que você fale sobre isso, mas se estivéssemos em sintonia com o Espírito Santo, se estamos tendo dificuldades ao sentir o Espírito e falar, o Senhor colocará palavras em nosso coração, as palavras de Paulo aos Romanos. Ele diz, o Espírito os afetará e nos falará o que temos de dizer. Em situações desse tipo, com a minha irmãzinha ou meu irmão no exército, ou na orquestra, ou jogando basquete, queremos prestar nosso testemunho. Creio que será um pouco diferente, mas o Espírito Santo nos falará como devemos fazer isso. Temos que ser ousados, mas acredito que a ousadia, a autoconfiança virá sem que precisemos ofender as pessoas. Pessoas vão entender, é algo de espírito para espírito. Reconheceremos que não é uma afronta, arrogância,
mas é algo que realmente a pessoa acredita. Eu acho que a chave, pelo menos para mim, eu posso dizer que há algumas coisas muito difíceis para pessoas a respeito do meu testemunho e há coisas que elas não acreditam. Eles sentem como se fosse uma repreensão. Se eles sentirem que estou fazendo isso porque eu me preocupo com eles, é diferente de dizer, eu estou chamando ao arrependimento. Eu penso a respeito de algumas pessoas nesta sala. Como é que eu posso prestar o meu testemunho para vocês que de fato, uma coisa que vocês precisam mudar, mas ainda assim, mesmo assim, não ser ofensivo. E quando você fala a respeito de prestar o meu testemunho, você precisa ser batizado, você pode ter problemas se você não aceitar, mas se acontece e você fizer isso com um bom amor, mas é claro que alguns ainda assim vão ser ofendidos, mas você pode fazer o melhor que pode. Mas, honestamente, não é que eu sinto melhor que você, mas é que eu me importo com você. Então, se elas sentirem assim, elas vão perceber que é um testemunho real. Se elas puderem ouvir a sua voz, não é porque você pensa que você é melhor que elas, mas é porque você quer que eles sejam melhores do que eles realmente são, e eles podem ser. Concordo. Se eu puder compartilhar uma experiência, há uma semana estava na Ásia e fui convidado a conversar, a falar para um grupo de estudantes na universidade. Eu sou professor de estudos religiosos sobre a história do cristianismo. Fui convidado a falar bem claramente sobre o que acreditamos. E algumas pessoas talvez ficariam ofendidos ou seriam céticas a respeito do que falaria. Então, acredito que a inspiração daquele momento, quando prestei meu testemunho por 30 minutos sobre perguntas e respostas, eu disse que minha cortesia a eles é que não esperava que eles acreditassem nisso só porque eu estava falando, e não falava para ofendê-los, mas a cortesia que vocês poderiam me dar é de entender que eu acredito nessas coisas de todo o meu coração. Então estávamos nivelados. Pude dizer no que acreditava e acredito que o ambiente foi colocado de uma forma que ninguém ficasse ofendido e não tentei criticá-los ou dizer que eles acreditavam em coisas que não eram tão importantes, mas podia acreditar no que acreditava, eles também podiam sentir essas coisas, e isso foi realmente cordial. Às vezes, podemos fazer dessa forma, como o presidente Ari mencionou em 1 Coríntios 13, ter uma mensagem de caridade. O risco de contar histórias muito pessoais é uma sugestão que você deu. Eu tenho algo assim, quando me pediram que eu fizesse um discurso inicial na universidade, nos Estados Unidos, e a mulher que me convidou, então eu disse, agora eu compreendo que você é um testemunho especial de Jesus Cristo, eu li a sua biografia. Eu só quero dizer uma coisa, essa universidade é uma peça que você não pode fazer esse tipo de trabalho. Você não será uma testemunha de Jesus Cristo. E você sabe que nós temos pessoas aqui que são de outras religiões ou de uma religião e nós respeitamos a lei e você não pode ser um testemunho especial de Jesus Cristo neste lugar. Eu fui lá muito assustado, você pode imaginar. E quando eu falei ao presidente Packer sobre isso, então é bom descobrir como é que você fez tudo lá. Então eu orei. E o Senhor respondeu, e Ele disse, você pode responder sobre como Jesus Cristo afetou a sua igreja para que pudesse fazer algumas coisas maravilhosas que essa universidade está fazendo ao redor dela. E eu pude dizer, isso que nossa fé em Jesus Cristo permitiu que nós fizéssemos, tentando ajudar as pessoas que não estão tão afortunadas. Vocês estão fazendo exatamente isso. Então, quando eu pude prestar o meu testemunho, e quando eu disse, você não pode fazer isso aqui, eu pude. Quando eu disse, foi,
Nossa crença diz que nós devemos fazer exatamente uma coisa maravilhosa que vocês estão fazendo. E eles escreveram no revista Times sobre as coisas maravilhosas que vocês estão fazendo aqui na universidade. Vocês estão fazendo as coisas que o Senhor nos permite fazer. Então, eu pude prestar um testemunho sobre o Senhor Jesus Cristo de uma maneira que, de fato, naquela noite, no jantar, o arcebispo estava lá e ele nesse lugar chique, e aí a pessoa que não era membro da igreja disse, talvez acho que nós estivemos todos na reunião com o Elder Meering, a reunião com o Elder Meering falou, mas nós podemos dizer que ouvimos a voz de Deus. E que eu digo para você, há uma maneira, e o Senhor vai ajudá-lo a ser capaz de ser corajoso, maneira de declarar aquilo que você diz, mas de uma maneira que você não vai converter a todos, mas pelo menos as boas pessoas verão que há bondade naquilo que você testifica. Alguns, talvez, serão atraídos para o Evangelho, mas o Senhor vai ajudá-lo. O Senhor os abençoará nessas circunstâncias, abençoará aqueles a quem dirige a palavra. Terão bênçãos. Você vai ver o fato que você sentiu algumas coisas, eles sentiram algumas coisas que você sentiu, o Espírito de Cristo está em todo o mundo. Então, as boas pessoas vão aceitar quando você prestar o testemunho. Mas talvez não creiam, mas elas vão sentir que é algo bom. Porque é o puro amor de Cristo, é a luz de Cristo. E está em todo mundo. Então, mesmo um público hostil, eles vão sentir algo que você está... Se você prestar o testemunho da maneira que o Senhor te dá o poder para prestar, eles vão aceitar em certo ponto. Então, naquela universidade, nós não ouvimos... Aquele pessoal disse, nós não ouvimos Elder Iron, nós ouvimos a voz de Deus. E eu não posso prometer esse tipo de milagre para vocês todas as vezes, mas você precisa seguir adiante com fé. Se você testificar a verdade com amor, isso pelo menos... Não se preocupe com reação, se a reação será melhor, porque eu nunca tinha pedido aquele tipo de reação. Há uma diferença entre ser justo e ser muito justo. Acredito que isso diminuirá a ideia de que isso foi o que o presidente Eyring fez. Se fizermos algo justo, isso mudará nossa atmosfera, nosso ambiente. Obrigada. Uma grande pergunta fala sobre a expiação de Jesus Cristo. Júlia de Utah fez a pergunta: o que é realmente a expiação de Jesus Cristo e como posso receber essas bênçãos? Outro jovem de Utah disse: eu nunca pude encontrar a minha resposta. Como posso acessar a expiação? É realmente só pedir a Deus que me dê a expiação na minha vida? Deixa eu tentar. Não poderia ter uma pergunta mais importante. Primeiro, algumas coisas, alguns fatos aqui. Entender, a expiação é algo que Jesus Cristo fez, não é algo em si mesmo. Ele expiou os nossos pecados. Ele pagou o preço para permitir que nós sejamos perdoados e ressuscitemos. Então, isso foi o que ele fez, que o qualificou a nos dar o perdão, para mudar nosso coração. É o Espírito Santo que faz isso, não é a expiação em si mesmo. A expiação é algo que o Salvador fez e o Pai deu a ele por causa do grande sacrifício que ele fez por nós. Deu-lhe o poder para nos perdoar. Então, quando nos perdoamos por meio da expiação, é o Salvador que está dando a você um sentimento de perdão por causa da expiação. É uma distinção importante a fazer. É muito comum para nós ouvirmos sobre a expiação como algo abstrato, mas sempre será uma extensão do Salvador
Gostaria de compartilhar um versículo. Essa é uma pergunta maravilhosa. Como posso acessar a expiação? O que significa em minha vida? E em uma noite li Moroni 8, e essa é a lição de Mormon sobre a questão do batismo. É um capítulo poderoso e está todo relacionado à expiação sobre os batismos de crianças. E o que ele falou sobre a expiação de Cristo, a graça e a bondade do Salvador. O contexto, você conhece o contexto, mas o que eu li e não tinha prestado tanta atenção é o que ele fala a respeito de todos nós. Fala sobre as bênçãos de sua expiação em nossa vida, os frutos. Depois de 25 versículos, ele diz: a remissão de pecados traz mansidão e humildade. Se entendermos a expiação, seremos mansos, humildes e muito gratos. E por causa da mansidão e a humildade, temos a presença do Espírito Santo. Então você começa a relacionar essas coisas. O Consolador, que nos enche de esperança e perfeito amor. Amor que se conserva pela diligência na oração até que venha o fim, quando todos os santos habitarão em Deus. Seremos colocados no reino celestial pela força da expiação, porque nos tornamos mansos, humildes, gratos, e isso nos traz o Espírito Santo. Eu não sei se eu ligava o dom do Espírito Santo como uma extensão da expiação do Salvador. Como ele diz, a menos que eu saia, o Espírito Santo não possa vir. Me perguntei por muitos anos sobre isso. A menos que eu cumpra a expiação com a morte e a ressurreição, podemos acessar a expiação sendo mansos, humildes, sentindo o Espírito em nossa vida. E o Espírito Santo é o agente limpa que vem e pode vir. Por causa da expiação, é o Senhor Jesus Cristo que permite que o Espírito Santo venha. E então, quando ele vem a nós sentimos limpos. É uma das coisas que acontecem por causa da expiação. Então, para mim, eu me preocupo com essas duas coisas. Eu pergunto, será que eu conheço? Eu sei que a expiação está funcionando da minha vida. Como eu sei disso? E eu sei, ele não trabalhou para mim. Será que eu tenho o desejo de não mais cometer pecados? O rei Benjamim disse, não, eu não cheguei talvez ainda lá. Eu ainda não venci toda e qualquer tentação, mas eu posso dizer que eu sou melhor do que eu sempre fui. Eu posso me sentir um pouco mais humilde, um pouco mais amável. E eu sei que isso vem por meio da expiação do Salvador. E um efeito de que ele pode, por meio da influência do Espírito Santo, isso pode mudar a minha natureza. E eu já senti isso. Eu estou me tornando melhor a cada dia. E todos nós aqui nessa sala podem ver, se você pode perceber, como é que você pode sentir a expiação. Alguns de vocês, os missionários vão ouvir isso um dia. Há missionários que vão no campo e eles percebem que depois de algum tempo de sendo fiéis, que eles não têm problemas com as mesmas tentações, que a natureza deles mudou, que eles estão mais inclinados a serem melhores. Eu tenho alguns filhos, netos, que dizem a respeito da missão deles. Não pode ser a missão, porque eu sei como é difícil naquela missão, mas não é difícil para eles. A expiação mudou até mesmo a percepção de onde eles estão, o sentimento que eles têm de circunstâncias reais. E eu não vou dizer o país em questão, mas eu vou dizer alguns países que é muito difícil na missão, mas aí eu continuo recebendo as cartas desses meus netos jovens. Eles estão descrevendo um mundo que eu nem consigo imaginar.
E aí a questão é porque a expiação trabalhou na vida, agiu na vida deles de tal maneira, por meio da fé deles, porque eles podem ver a bondade, eles veem coisas que você e eu não somos capazes de ver. A natureza deles foi mudada e eu posso testificar para vocês que todos vocês têm de tempo em tempo esse tipo de experiência em sua vida. E a expiação de Jesus Cristo está permitindo a Ele permitindo a Ele que tenha Espírito Santo e que nesse processo de receber o Espírito Santo, você de fato está mudando, se tornando melhor do que você era e melhor do que você jamais pensou que pudesse ser. Amei seu comentário, presidente Aren. E esse desejo. A expiação já foi providenciada. Cristo já fez isso por nós, por cada um de nós. Já foi consumada. Já sabemos quem vencerá. Não precisam se preocupar com relação a ter expiação em minha vida. Isso já foi feito. Você já tem fé, arrependimento, batismo, um viver honesto, assim como o presidente Aren já mencionou. Há coisas que precisamos fazer para ter vantagem, para ter uma aplicação completa da expiação em nossa vida. E todos nós aqui nessa sala e em todo o mundo, cremos que o Senhor cuida de cada um de nós, de todos. Então, o nosso dever agora é responder de uma forma que o presidente Aren mencionou. Na verdade, o que você está sugerindo, para mim, pelo menos, é que sempre que eu tomo o sacramento, eu tento vivenciar, experimentar. Eu sempre procuro me arrepender antes de tomar o sacramento. E quando eu ouço aquelas palavras que dizem que para que possam ter o Espírito com eles, e eu oro para que eu possa sentir isso. Não acontece sempre. Algumas vezes eu sei, durante a reunião sacramental, a sua mente está em outro lugar. Mas quando você está ali, vocês todos vão ter essa experiência. Pelo menos, se você tentar, você vai ter a experiência de sentir de que a expiação de Jesus Cristo está agindo na sua vida. E você vai sentir o Espírito com você. E isso é uma das motivos que foi feita, para que o Espírito Santo, o Espírito Santo é um purificador. E é por isso que esses missionários estão melhorando, por isso que eles estão lá pregando o Evangelho com fé em Jesus Cristo, e implorando para que tenha o Espírito Santo com eles para poder fazer a obra. E nesse processo, a expiação está funcionando na vida deles. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Obrigada. Às vezes é muito difícil ser um jovem, e nós sabemos disso. Temos um jovem de Idaho que perguntou: sempre duvido que eu possa voltar ao Pai Celestial. Às vezes eu choro até dormir, porque depois de pensar naquele dia, percebo que não fui bom o suficiente. O que posso fazer para ser mais positivo e saber que sou bom o suficiente? Eu vou falar alguma coisa sobre isso, depois o presidente Aren pode nos ensinar. Cada um de nós se preocupa, pensando que não somos tão bons quanto deveríamos ser. Nos sentimos dessa forma. Isso acontece porque realmente, às vezes, falhamos. Ninguém neste mundo foi perfeito a não ser o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo foi o único ser perfeito que viveu aqui nesta terra. Então, não se preocupem tanto por não ser perfeitos. No entanto, isso não significa que não importa, porque importa. Então, o ponto mais importante é a expiação. Os dons do Espírito. Essas são respostas a orações que foram mencionadas. O Salvador viveu sua vida e fez o sacrifício para nós. E o Salvador nunca deixa de trabalhar. Ele está trabalhando a semana inteira, todos os dias, e teremos ajuda para fazer essas coisas. É claro que de vez em quando falhamos, mas temos ajuda. Um plano foi estabelecido para saber o que fazer. Pessoas ao nosso redor, deste lado do véu, do outro lado do véu, nos ajudarão. Não subestimem os familiares que estão do outro lado do véu. Talvez avós que vocês nem conhecem os ajudarão. Temos ajuda. Podemos melhorar, claro.
seria errado pensarem que vocês estão satisfeitos e perfeitos, mas o lado oposto disso é que seria contraprodutivo pensar que preciso desistir ou estou arruinado. Este não é o plano ou o propósito. Temos que progredir e dar esses passos que o Pai Celestial nos ajudará a dar. A ajuda divina virá. E a expiação do Salvador e outras coisas, os ensinamentos que o presidente Sharon deu na conferência geral, treinamentos, os quórums dos sacerdotes, dos consultores, temos ajuda, podemos fazer essas coisas. Não se cobrem tanto. Eu também posso sugerir, quando você analisar a sua vida durante um sacramento, que é um momento para você fazer isso, além de pensar, antes de você tomar o sacramento, antes de abençoarem o sacramento e você for tomá-lo, além de pensar no que você fez de errado, e você não vai ter muito problema para achar as coisas que você não fez muito bem, procure pensar nas coisas que você fez corretamente e como é que você se sentiu. Você sentiu que o Pai Celestial e Jesus Cristo realmente estavam felizes com o que você fez. Se você fizer isso, você vai perceber alto. E você vai perceber que há coisa que você precisa mudar, mas você vai ter a esperança de que você está melhorando e você de fato está. E isso é real. Vocês são filhos de Deus. Vocês são seus filhos e filhas dele. E vocês vêm de pais reais, da realeza, e há circunstâncias nessa vida, e há circunstâncias que vocês vão ser uma das pessoas valiosas que eles têm. Algumas pessoas não chegaram aqui, vocês conseguiram chegar, vocês encontraram o Evangelho de Jesus Cristo, e vocês são muito especiais. E ele tem muita confiança, eles, o Pai Celestial e o Salvador, têm muita confiança em você. E você precisa ter confiança em si mesmo também. O truque favorito de Satanás, que ele já usou comigo, é assim, cometi um erro, e então vou lá cometer mais erros. Eu estou perdido. Ele é muito bom em fazer isso. Então, isso vem de Satanás. E você é filho de Deus. E a expiação foi feita para você. E há um poder que... Eu sei que vocês estão se esforçando. Nós todos estamos nos esforçando. E você se sente perfeito, Elder Holland. Mas, por outro lado, eu estou melhorando. E a expiação está agindo, funcionando na minha vida. Então, vamos tentar um passo de cada vez, mais uma vez. Não acredite naquilo que Satanás diz que você está perdido. Não creia. Você não está perdido. A expiação é suficiente para você, para quem quer que você seja, onde quer que esteja, e vai ajudar você a ser quem você deseja ser. E nós, já que estamos falando a respeito de Joseph Smith, de todas as bênçãos que vieram pelo meio da restauração, nada é parecido quando ele nos disse que existe um poder selador e que há uma maneira para que as famílias sejam juntas para sempre na presença de Deus. Quando eu penso a respeito dele, sempre me dá esperança de que o profeta Joseph de fato recebeu revelação. Eu testifico que é verdade, que você é um filho, uma filha de Deus, que deseja voltar novamente para casa e está com sua família. É por causa da revelação que veio por meio do profeta Joseph Smith. Você sabe que isso é possível. E eu presto a você o meu testemunho de que isso é verdade. Eu espero que isso incentive você, encoraje você, sabendo que você nunca perca a coragem, nunca desista. Olhando por essa janela ao bosque, de nossa visão, temos que lembrar de que o profeta Joseph foi contestado por ter a primeira visão. Ele teve oposição. Não ficamos surpresos com isso. É um fato da vida que temos um oponente.
Joseph falou que pensou que seria destruído. Ele achou que seria destruído. Um ser real, de um mundo desconhecido, que tirou toda a sua força. Tirando toda a sua força. Clamei a Deus. E é isso que o adversário quer que não façamos. Dizer essas palavras, fazer uma oração. Mas Joseph estava determinado a fazer aquela oração. Então, aquela oração trouxe a grande e última dispensação à Terra. Não subestimem o fato de que tem um oponente. Obrigada. O nosso tempo passou muito rápido. Nós gostamos muito de estar aqui. E a nossa última pergunta vem da Inglaterra. Por favor, levante-se e diga qual é o seu nome. Não conseguimos ouvir a sua pergunta. Será que você pode repetir? Se não, podemos ler. O que Tiago 1,6 quer dizer quando diz? Bom, vou repetir. A pergunta foi... É isso que ele quer dizer, não duvidando. Em Tiago 1,6, o que significa quando se lê não duvidando? Quais são as repercussões de não duvidar? Nós já falamos sobre isso. Sabíamos que essa pergunta seria feita. Não duvidando, acho que significa que tem a ver com... Não é quer dizer que você tem certeza ou não, mas se você tem fé em Jesus Cristo, se sua fé é forte, pergunte em fé, peça com fé, não duvidando. Eu não quero dizer que você sinta que você sempre vai ter o que você espera, mas que você crê que Jesus é o Cristo, é Cristo, e nunca desista disso. Concordo, é exatamente isso. Muitas orações, pensamos sobre elas, sobre a natureza dessas coisas. Não acredito que isso significa não duvidar. Acredito que significa que quando oramos, acreditamos que receberemos uma resposta à oração. E essa é uma forma de garantir que nada acontecerá. Eu acredito que foi o que o presidente Eyring mencionou. Não dite ao Senhor o que vai acontecer, mas tem que acreditar que realmente vai ter uma resposta à sua oração. Não duvidando quer dizer nunca duvidar na sua determinação de qualquer coisa que o Senhor diga para você fazer. Pense pelo que Joseph passou. Pode imaginar um rapaz passar por todas aquelas coisas terríveis pelas quais ele passou. Ele não duvidou. Então não duvide. Não quer dizer que não se preocupe. As coisas foram tiradas dele. E não foi perfeito, mas ele não duvidou na sua determinação de fazer as coisas que o Senhor queria que ele fizesse. E isso quer dizer que não duvidando do que eu quero dizer. E você me lembrou que aquela passagem daquele relato, quando ele contou a história e ninguém acreditou nele, ele disse, bem, o problema é que eu sei que aconteceu isso. Eu sabia e sabia que Deus sabia, que tiveram uma visão. E a respeito do que aconteça, se as pessoas acreditariam ou não, ele sabia. Isso é um exemplo clássico. Eu quero prestar meu testemunho, então encerramos. Eu sei que Jesus é o Cristo. Eu sei que Ele de fato pagou por todos os pecados e dos filhos do Pai Celestial. Eu sei disso. Eu sei que Ele realmente ressuscitou. Eu sei que Ele e o Pai de fato vieram próximo daqui, um dia maravilhoso, e que por meio do profeta de Joseph Smith começou a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo pela última vez. Nunca mais será tirado. Não haverá apostasia desta vez. Nós iremos até o final glorioso. Eu testifico que isso é verdade.
que a expiação dele está agindo na sua vida sempre que nós permitimos isso. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, presidente Eyring e Elder Holland. Nós fomos muito abençoados de passar esse tempo com vocês. Não importa onde estejam, adoraríamos ouvir a vocês o que vocês aprenderam e sentiram durante a transmissão. Você pode fazer algumas perguntas de maneira diferente. Você pode compartilhar suas experiências no face2face.lds.org e também usar a mídia social usando a hashtag LDSFace2Face. Temos mais algumas canções para ouvir e depois adoraríamos ouvir algumas considerações finais que tenham para nós, tudo bem? Obrigada. Essa canção, Thy Will Be Done, em português lançada como Seja Feita a Tua Vontade, é do nosso álbum de tema dos jovens. Será apresentada por Marty Wine, com acompanhamento de Matthew Woodward, Nate and Ben Ward e da irmã Sarah Crofts. Após a música e as considerações finais, teremos oração de encerramento pelo irmão Aaron Lowry. Vamos ouvir a música. Strength to carry on, whatever comes, thy will be done. And though I walk on paths unknown and pass through fire or wear a crown of thorns, I know I'll never be alone. This is my song, thy will be done. Though I don't always understand what thou hast willed, what thou hast planned, I'll leave it all inside thy hands and trust thy will until we meet again. Thy will be done, O Lord, not mine. Though tears may fall and loved ones say goodbye, thou seest so much more than I. Thy kingdom come, thy will be done. I don't always understand what thou hast willed, what thou hast planned. I leave it all inside thy hands and trust thy will until we meet again. Thy will be done, O Lord, not mine. Whether in brightest day or darkest night, and give me strength to carry on. Whatever comes, thy will be done. Muito obrigado. Muito obrigado pela música, pela narração e apresentação desse programa, por estarem presentes e aqueles que estão ao redor do mundo assistindo também. Estamos felizes com a resposta ao nosso convite e ao ouvirmos o presentear e encerrar para nós. Amamos cada um de vocês e gostaria que soubessem que este é o reino de Deus na terra. Todas as coisas que eu sei, que eu vi, que já vi, e as coisas que ainda verei no futuro,
tenho plena certeza de que o pai e o filho apareceram ao jovem Joseph a apenas alguns metros daqui para abrir a grande e última dispensação, interrompendo a grande apostasia. A despeito de todas as dificuldades que tínhamos, a vitória já tinha sido destinada neste contexto. O Salvador e Redentor do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Para resumir, Ele é tudo para mim, do início ao fim. O Pai e o Filho estavam lá antes disso tudo começar. Estarão quando tudo terminar. Estarão conosco em todos os nossos passos durante a jornada. Quero que saibam disso. Quero que saibam também que o presidente Eyring e eu temos um grande amor por vocês. Há outras coisas que poderíamos fazer hoje. A Sister Eyring não está tão bem em casa. Temos dificuldades. Alguns netos talvez estejam jogando futebol. Mas estamos aqui. O presidente Eyring está aqui, com grande amor por vocês e pelo Salvador, para declarar de que esta é a verdade. Pedro disse que alguns nos acusariam de fábulas, e essas coisas não são fábulas. Essas coisas fazem parte da verdade de Deus. E se estão tendo dificuldades e são jovens e foram em locais, leram livros e foram à escola, gostaríamos que vocês prestassem atenção a essas coisas e confiassem em nós de que essas coisas são verdades e que Deus os ama. Preste testemunho dessas coisas, de Deus, o Pai, de seu Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo em nossa vida, do profeta Joseph e do presidente Thomas S. Monson, e preste testemunho de vocês. Tenham esperança. Sejam bons, sejam fortes. Vocês são maravilhosos para nós. Estamos muito felizes com vocês. Sei que temos dificuldades, mas vocês são uma geração real, uma geração eleita, conforme as Escrituras dizem. São escolhidos. Amo vocês, honro vocês. E quero que a última coisa que ouçam de mim seja meu testemunho de que esta é a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na casa de toras, atrás de mim, há uma réplica da lareira da casa da família de Smith. E dessa lareira, eles recebiam luz e calor. Foi debruçado sobre o console da lareira que Joseph, tendo acabado de voltar do bosque sagrado, disse para sua mãe: "Aprendi por mim mesmo." Queridos jovens amigos, este é o nosso desejo para cada um de vocês, que saibam por si mesmos, independentemente de qualquer outra pessoa, que o Deus do céu é real, que Ele os conhece e que seu Filho expiou pelos pecados do mundo. Nossa esperança é que ganhem por si mesmos um testemunho inabalável de que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado na Terra pela última vez. A missão de Joseph Smith foi única, ainda assim, sua humilde oração é um modelo útil para vocês e para mim. Joseph foi ao bosque para orar com fé de que um amoroso Deus responderia à sua oração e aliviaria sua confusão. Ele obteve essa certeza lendo a palavra de Deus e recebendo um testemunho de que ela era verdadeira. Ele também orou com o intuito não apenas de ouvir, mas de obedecer, qualquer que fosse o preço. Ele estava comprometido a agir de acordo com o que Deus dissesse a ele. Seguindo esse padrão, gostaria de fazer um convite aos jovens da igreja. E este é o desafio. Que venham a conhecer por si mesmos que estas coisas são verdadeiras. Vocês podem fazer isso seguindo o exemplo de Joseph Smith. Estudar as Escrituras, deixar as palavras penetrarem profundamente em seu coração, refletir constantemente sobre elas várias vezes, e então perguntar a Deus com o desejo de aceitar a sua orientação.
Embora esse desafio possa parecer um convite simples, eu prometo a vocês que será necessário um esforço significativo. Não posso prometer que terão resposta em um dia ou mesmo uma semana, mas posso prometer que Deus falará com vocês à sua própria maneira e em seu próprio tempo, se pedirem com fé. Ao aceitarem agirem de acordo com este convite, descobrirão que não só receberão as respostas, mas também vão estabelecer um padrão para obter conhecimento espiritual que abençoará o resto de sua vida. Meus queridos amigos, nós os amamos, o Senhor os ama. Ele conhece a situação de cada um de vocês, Ele conhece suas fraquezas e pontos fortes, conhece suas preocupações e suas dúvidas, e Ele conhece o seu potencial. Presto o meu solene testemunho dessas verdades, como uma das testemunhas especiais do Salvador. E eu faço no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Querido Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade que temos de estar aqui hoje, de ouvir o presidente Aaron e o presidente Elder Holland. Agradecemos por tudo que pudimos aprender. Somos gratos por Joseph Smith e pela restauração do Evangelho nesses últimos dias. Somos gratos pelo Espírito ter nos ensinado tanto e que possa estar conosco e que assim possamos compartilhar com os outros. Em nome de Jesus Cristo, amém.